Queridos, conforme o Arno disse, a pregação da palavra de Deus, ela ocupa centralidade no culto cristão. A nossa formação no dia a dia é feita pelo ensino da palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Bíblia como centralidade em todo o seu ministério, em toda a sua vida e prática. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem da palavra. Por isso, amados, nós amamos a pregação da palavra. Por isso que nós zelamos da pregação da palavra. A pregação da palavra de Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é centralizada. E ela é feita com ética, com amor, com fidelidade ao texto, com fidelidade histórica, com fidelidade à palavra. Nós expomos, queridos, não aquilo que nós queremos e achamos que devemos expor, mas nós expomos aquilo que a Bíblia diz. Nós não pregamos o que as pessoas gostam de ouvir, nós pregamos o que as pessoas precisam ouvir. Nem sempre aquilo que nós precisamos ouvir é o que nós queremos ouvir, mas o melhor para a nossa vida é aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra do Senhor nesta noite. Deus fala sempre ao nosso coração. Independente do pregador, se é o pastor, se é um irmão, Deus fala conosco. A palavra de Deus é fiel. E uma pregação, ao ponto dessa pregação, Deus apanha para tocar o nosso coração. Se você nesta noite quer ouvir a palavra, eu convido você agora para abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, nós vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares até o final do capítulo. Amém? Ok, então leiam de forma alternada. Os irmãos que têm a revista atualizada, leiam juntos, para que nós não tenhamos uma leitura com duas versões. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nem deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera
e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém. Queridos, presta atenção nessa palavra de Paulo, que ela é muito importante. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojeis do velho homem. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Ela é a verdade, a nossa única regra de fé e prática. Queremos, meu Deus, nesta noite, ouvir um pouco mais dessa verdade. Pedimos agora, meu Deus, que o Senhor toque a minha mente, toca o meu coração, toca os meus lábios, toca os ouvidos dos amados e traga a nós a palavra que precisamos ouvir. Que a tua palavra seja sempre soberana sobre a nossa vida. Que o Senhor continue nos instruindo, nos educando, nos exortando, nos corrigindo na palavra. Que possamos honrar o Senhor através da palavra, e que o Senhor esteja moldando e lapidando a tua igreja através da palavra. Deus, nós agora repreendemos em nome de Jesus qualquer força contrária que queira prejudicar a audição da tua palavra. Que o Senhor possa agora tocar o nosso coração, tirar de nós tudo aquilo que nos leva à desatenção e nos levar à concentração, a ordem, a reverência, a atitude de adoração para receber do Senhor a palavra, para ser abençoado através da palavra. Pai, fale conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo disse que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo queria dizer com isso? Qual era o ensinamento de Paulo no primeiro ano da era cristã, no primeiro século da era cristã? Paulo está dizendo que outrora todos nós estávamos no reino das trevas, totalmente dominado pelo príncipe das trevas, que é Satanás, e que Jesus Cristo nos libertou desse reino e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É como se aqui, amado, essa parte aqui fosse o império das trevas. Todos nós estávamos aqui. Aqui, esse outro lado, o império da luz, o reino da luz. Jesus veio aqui e nos arrancou daqui, nos apanhou daqui e nos colocou aqui no reino da luz. É isso que Paulo está dizendo, queridos. Meus amados, no reino das trevas, todos nós éramos escravos do diabo, totalmente dominados pelo diabo. Fazíamos a vontade do diabo, éramos escravos de todos os vícios, éramos escravos da vontade da carne, fazíamos o que a carne mandava a gente fazer. Nós éramos dominados pela carne, que tinha o seu príncipe, que era o diabo, Satanás. Queridos, Jesus nos libertou desse reino tirano, opressor. Jesus nos libertou. Agora fazemos parte do reino de Deus, somos livres. Agora, queridos, somos libertos por Jesus Cristo. Agora vivemos para Jesus Cristo. Agora precisamos sim viver a nova realidade no reino da luz. Agora não sou mais desse reino.
agora sou deste reino. Agora precisamos amoldar e adaptar a esse reino que chama pela palavra reino da luz, reino do Filho do seu amor. Agora aqui, como servos de Deus, precisamos brilhar, precisamos dar fruto, precisamos viver totalmente a diferença que vivíamos aqui. Agora não temos nada a ver mais com esse reino daqui, reino das trevas. Agora vivemos uma nova realidade no reino da luz. Aquilo que fazíamos no reino das trevas, não podemos fazer mais no reino da luz. Aquilo ficou lá no reino das trevas, fomos libertos de lá. Agora devemos fazer as obras do reino da luz e obedecer ao Rei, o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto que nós lemos, a palavra do Senhor, fala exatamente sobre isso que estou narrando para os amados irmãos. Fala sobre o velho homem no império das trevas e fala do novo homem no império da luz. O velho homem era escravo do diabo, dominado pelos vícios, entenebrecido, obscurecido de entendimento, cego e dominado por todo tipo de pecado. Aqui nós fazíamos o que o diabo queria. Aqui devemos fazer o que Deus quer. Agora Paulo fala que no reino da luz nós precisamos despojar deste velho homem e nos revestir do novo homem. Paulo diz que temos de renovar todo o nosso pensamento, porque agora fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E diante disso, queridos, eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre o seguinte tema: o comportamento ético do cristão. O comportamento ético do cristão. Os irmãos perceberam que nós, eu e o Márcio, começamos a pregar uma série de mensagens sobre comportamento cristão. Por quê, queridos? Nós não podemos desassociar o nosso comportamento da nossa fé. A nossa vida, o nosso comportamento tem que ser coerente com o que nós professamos, ok? Então vamos lá. Quero compartilhar essa mensagem em dois tópicos. Primeiro, o comportamento interno do cristão. Ou seja, o que eu creio no meu coração. Paulo fala sobre isso no texto. O comportamento interno, aquilo que está aqui dentro, aquilo que está aqui na minha mente. O que eu creio de Deus? O que eu creio da palavra no meu coração? Amados irmãos, o meu comportamento externo tem que ser coerente com o meu comportamento interno, aquilo que está aqui dentro de mim. Ou seja, eu devo ser coerente com aquilo que eu creio no meu coração. Não posso dizer que creio em Deus e viver como ateu. Está errado. Se eu professo que creio em Deus, eu preciso viver como filho de Deus. Não posso dizer que tenho Jesus Cristo no meu coração e viver como pagão, como alguém que não tem Jesus no coração. Aquilo que eu creio deve ser coerente com aquilo que eu vivo. Ou seja, aquilo que eu vivo no meu interior, na minha mente, no meu coração, tem que ser coerente com as minhas práticas, com o meu comportamento, com o meu procedimento todos os dias da minha vida. Paulo disse que devemos renovar todo o nosso entendimento. Entendimento, querido, é mente. Devemos renovar todo o nosso entendimento. Existem pelo menos três coisas que todos nós professamos que Deus faz e realiza plenamente em nossos corações. Três coisas que, se eu perguntar aqui um por um, vai falar assim: não, pastor, eu creio realmente
É isso aí. Todos nós acreditamos que Deus cuida de nós. Todos nós acreditamos que Deus cuida de nós. Quem aqui acredita que Deus cuida de você? Levante a mão bem alta. Todo mundo. Glória a Deus. Nós acreditamos nisso. Isso está no nosso coração. A Bíblia diz que Deus cuida de seus filhos. O Senhor é meu pastor. Agora preste atenção. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Se eu não tenho o Senhor como meu pastor, vai faltar as coisas. Mas se o Senhor, e a palavra Senhor aqui quer dizer Kyrios, aquele que manda, aquele que é soberano, aquele que é superior, aquele que é honrado, aquele que é amado, aquele que é adorado, aquele que é buscado em primeiro lugar, se Ele é o meu pastor, eu posso descansar que Ele cuida de mim. E a palavra diz muito mais sobre a provisão de Deus. Davi disse assim: fui jovem, agora sou velho, porém nunca vi o justo a mendigar o pão, nunca vi o justo a passar fome, nunca vi o justo desamparado. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Deus cuida de quem tem como pastor e como Senhor. Então todos nós acreditamos que Deus cuida de nós. Amém. Também, querido, todos nós acreditamos que Deus nos protege. Quem aqui acredita que Deus nos protege? Levante a mão, bem alto. Maravilha, todo mundo. E a Bíblia diz. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? Vale da sombra da morte, no sul de Israel, onde Davi pastoreou, trabalhou muito tempo como pastor, tinha um vale. Esse vale ele tinha uma profundidade de mais ou menos 100, 120 metros. E tinha uma pinguela. Essa pinguela que ligava o lado de cá, do lado de lá tinha pastagens boas. Essa pinguela chamava Vale da Sombra da Morte. Quem caísse, morria. E Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, estou protegido. Deus me guarda, Deus me protege. O Senhor é o meu protetor. Deus nos protege mesmo, sempre. Nós acreditamos nisso. Terceira verdade aqui: todos nós acreditamos que Deus nos prospera, que Deus nos abençoa. Quem aqui acredita nisso? Levante a mão bem alto. Amém. Eu creio, queridos, que Deus me prospera. Eu não mereço o que tenho. Eu não mereço o que sou. Eu não mereço o que Deus me deu. Mas eu creio pela Bíblia que Ele é bom. Ele me deu não é porque eu sou bom, melhor que ninguém. Não, porque eu sou espécie. Não, nada disso. Ele me deu porque Ele é bom. Eu creio que Deus me prospera. Nós acreditamos que Deus nos prospera. Querido, a Bíblia diz assim, ó: Deus prosperou Isaac. Deus abençoou Isaac. Isaac tinha tudo para ser um pobretão, mas foi um homem rico, próspero. Se você ler Deuteronômio 28, de 1 a 14, você vai ver o que Deus disse sobre você. O que Deus disse sobre nós. Vamos ser cabeça, não cauda. Não tomar emprestado, mas emprestado. Estar na frente, não atrás. Tudo que colocar a mão será abençoado. Eu creio que Deus nos prospera. Amados irmãos, todos nós professamos acreditar nisso. Mas no dia a dia, eu creio plenamente nisso. Mas no seu dia a dia, quando você talvez perde o emprego, quando você às vezes está desempregado, você crê que Deus cuida de você? Você crê que Deus te protege? Você crê que Deus te prospera? Ou você põe a boca no trombone? Queridos, nós não podemos desassociar a nossa vida de fé íntima, interna, com a nossa prática, com o nosso comportamento e conduta fora de nós. Nós precisamos agir de acordo com o que nós cremos na nossa cabeça. Se eu creio que Deus cuide de mim,
se eu creio que Deus me prospera, se eu creio que Deus me protege, eu preciso viver isso no dia a dia. E aí, queridos, eu quero compartilhar o segundo comportamento, que é o comportamento externo do cristão. O comportamento externo do cristão, ou seja, atitudes que revelam quem eu sou dentro de mim. Aquilo que eu sou fala mais alto do que as minhas palavras. Queridos, posso falar o que quiser, não adianta, se o que eu sou aqui dentro não for coerente com as minhas palavras, as pessoas não vão acreditar em mim. Então, nós não podemos desassociar o nosso comportamento interno com o nosso comportamento externo. Amados irmãos, a nossa vida externa tem que ser coerente com aquilo que nós acreditamos. Tem que haver um casamento entre o que eu creio e o que eu vivo. O meu comportamento como cristão precisa casar com aquilo que eu creio no meu coração. Eu não posso professar ser crente em Jesus Cristo e viver como um pagão, como um gentil, porque as pessoas não vão acreditar nisso. E aquilo que eu vivo é mais importante do que aquilo que eu fui. Então, se não houver um casamento entre prática, vida e crença, nós passamos como mentirosos, como enganadores. E nós, como cristãos, amados, não podemos largar de mão essa prática, essa filosofia, essa ideologia. Precisamos viver e praticar aquilo que professamos crer. Paulo diz que agora eu preciso me revestir do novo homem, praticar as obras do novo homem. Charles Spurgeon, ele diz: não darei muito valor à sua religião, até que eu possa vê-la. As lâmpadas não falam, mas elas brilham. Se você não falar, mas se você brilhar, as pessoas vão ouvir a sua voz através do seu comportamento. Se eu creio que Deus cuida de mim, se eu creio que Deus me protege, me prospera, eu preciso viver de acordo com isso. Se a minha prática é contra isso, eu estou sendo um falso cristão. Se eu creio que Deus me protege, me prospera, cuida de mim, mas no dia a dia a minha conduta diz não a isso, eu estou sendo um falso profeta. Eu estou sendo um falso cristão, porque eu não estou vivendo uma vida coerente com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Eu quero compartilhar alguns comportamentos de pessoas que professam crer em Deus, mas que vivem totalmente o contrário disso. Queridos, temos analisado, pesquisado, estudado. Se é uma coisa, amados, que nós temos zelo, é de estudar sobre a nossa igreja e sobre todas as igrejas. Porque cremos que Deus tem um padrão de comportamento para todos nós. E nós não podemos viver fora desse padrão. Alguns comportamentos de pessoas que professam crer em Deus, mas não vivem no dia a dia. Primeiro, pessoas que professam o cristianismo, mas são desonestas. Pessoas que professam o cristianismo, mas são desonestas. Pessoas que furtam, roubam e passam a perna em outras pessoas, que dão prejuízos a outras pessoas. Isso não faz parte da fé e da vida de quem professa o cristianismo. No texto que nós lemos, Paulo disse assim: aquele que furtava, não furte mais. Eu, como um cristão, não posso dar prejuízo para ninguém. Eu, como cristão, não posso tirar um centavo de ninguém. Eu, como cristão, preciso viver uma vida correta, honesta, justa e piedosa. Queridos irmãos, qualquer tipo de desonestidade fere a Deus e a sua palavra. Se você tem praticado qualquer tipo de desonestidade,
precisa parar urgentemente em nome de Jesus. Se você professa ser crente em Jesus Cristo, Ele te liberta de qualquer tipo de desonestidade. Nós não podemos praticar esse tipo de coisa, amado. Ah, pastor, mas o nosso Brasil é corrupto, o nosso Brasil é imoral, os nossos governantes são corruptos. Problema deles, eles vão prestar conta para Deus. Eu preciso viver uma vida correta diante do meu Deus. Deus não honra e nem abençoa quem pratica a desonestidade. Presta atenção nisso, querido. Deus não honra, Deus não abençoa quem pratica qualquer tipo de desonestidade. Segundo, pessoas que professam o cristianismo, mas são agiotas. Pessoas que praticam o cristianismo, professam o cristianismo, mas praticam a agiotagem. Queridos irmãos, a agiotagem é crime. É crime. O cristão não pode praticar crime. Queridos, nós precisamos obedecer o princípio da Bíblia. Nós, como cristãos, não podemos praticar a agiotagem. Ela fere a Bíblia que diz que não empresta o seu dinheiro com usura. Queridos, quem empresta dinheiro é o banco. É o banco. Porque o banco tem legalidade para isso. O banco cobra esse juros absurdo aí de nós. De nós, não, de mim não, eu não vou lá pedir dinheiro em banco, eles não cobrar juros absurdo. Prefiro não comprar, mas esperar ter tempo para comprar, para não dar dinheiro para eles. Mas nós, como cristãos, não podemos ser agiotas, porque fere a palavra. Nós não podemos aproveitar de um coitado que está lá, precisando de um dinheiro para colocar 5, 6, 8, vamos matar agora que ele está apertado mesmo. Isso é pecado, isso é crime, isso fere a palavra de Deus. Tá? Nós não podemos praticar esse tipo de conduta. Se você, como crente, meu irmão, tem praticado a agiotagem, precisa parar hoje, em nome de Jesus. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus não honra pessoas que fazem isso. Então, não faça isso, meu irmão. Viva a palavra de Deus no seu dia a dia. A Bíblia diz que nós não podemos envolver nesse tipo de coisa. Não podemos emprestar o nosso dinheiro com usura, porque isso fere a palavra de Deus. Terceiro comportamento. Pessoas que professam o cristianismo, mas subornam outras pessoas. Queridos, pessoas que são crentes, mas viajam. E aí não pagou IPVA, a carteira venceu, aí quando chega o guarda, aí isso é alguns comportamentos que tomam conhecimento. Pega a carteira, aí pega uma notinha de 50 reais, põe na juntão. Isso é crime, isso é pecado. Dá a multa logo, faz a multa e eu vou me embora e eu preciso tomar vergonha na cara e consertar. Nós, amados, não podemos subornar ninguém, querido. Nós não podemos pagar ninguém, dar dinheiro para ninguém, para que tenhamos vantagem sobre uma situação. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós cremos que Deus cuida de nós na tormenta, no fogo, na água, na prova, na tribulação. Passa seu aperto, meu irmão, e peça a Deus para ensinar você com o aperto que você passou. Mas não vá subornar ninguém, não vá oferecer dinheiro a ninguém para facilitar a sua vida, porque isso é crime, é pecado. Se temos praticado esse tipo de coisa, precisamos nos arrepender e confessar a Deus e pedir perdão a Deus e deixar. Deus entristece com esse tipo de coisa. Se você, meu irmão, tem feito isso, arrume sua vida, tira sua carteira, paga seu IPVA, pague seus impostos, ande um dia, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quarto comportamento. Pessoas que professam o cristianismo, mas praticam jogos de azar.
Pessoas que estão aqui dentro da igreja, canta, levanta a mão. Oh Senhor, te louvarei. Confio no Senhor, depende do Senhor. Mas joga loterias, joga rifas, joga bingos, joga baralho, joga telecena, joga jogo do bicho, etc. Escuta aqui, meu irmão, isso é pecado. Você está dizendo, eu não confio que Deus vai cuidar de mim, vou fazer uma fezinha. É isso que você faz, meu irmão. Meu irmão, se você joga loteria, bingo, rifa, baralho, telecena, jogo do bicho, você está pecando contra a soberania e o cuidado de Deus. Você não precisa disso. Nós não professamos aqui que cremos que Deus cuida de nós? Nós não professamos aqui que cremos que Deus nos protege? Nós não professamos aqui que cremos que Deus nos prospera? Por que eu tenho que jogar loteria? Por que eu tenho que jogar baralho? Por que eu tenho que jogar jogo do bicho, rifa, telecena ou algo dessa natureza? Quem faz, irmãos, entristece o coração de Deus. Quem faz esse tipo de coisa diz, Deus, só não está me ajudando muito, eu vou fazer uma fezinha aqui, de repente tu tem sorte e ganha. Falta de confiança em Deus quem pratica o jogo de azar. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Loteria não é pão, jogo de azar não é pão, baralho não é pão, telecena não é pão. Todo jogo que um monte de gente joga dinheiro e só ganha, jogo de azar. Deus nos abençoa. A Bíblia diz que nós temos que ser sustentados pelo suor do nosso rosto. O que Deus abençoa é o seu trabalho. O que Deus abençoa é a sua dignidade, é a sua hombridade. Meu irmão, minha irmã, se você tem praticado qualquer tipo de jogo de azar, eu quero convidar você hoje a arrepender, pedir perdão a Deus e nunca mais praticar. Porque Deus cuida de você. Eu quero dizer, meus irmãos, Deus cuida de nós na tormenta. Eu já passei um momento na minha vida, queridos, de não ter o que comer no outro dia, na outra semana. Mas ir lá no altar, entregar o meu dízimo e dizer para Deus, Deus, estou à disposição do Senhor. Se o Senhor quer me dar uma experiência aí de uma semana de jejum, estou aqui o teu servo. E no outro dia Deus mandar para a gente abundantemente. Creia na provisão de Deus, meu irmão. Não pratique jogo de azar. Não jogue isso. Sabe por quê? Porque quando você o faz, você pode até ganhar. Mas quem mais está ganhando são pessoas que estão lá patrocinando esse tipo de coisa. Eles que estão ficando milionários às custas das pessoas que jogam. Não faça isso, meu irmão. Trabalhe, lute, esforce, porque Deus vai honrar você trabalhando com dignidade. Amém? Quinto comportamento. Pessoas que professam o cristianismo, mas tem o seu nome sujo e não se importa em limpar seu nome. Queridos, há momentos que você às vezes precisa de usar de um recurso, pedir um dinheiro emprestado, se valer de um empréstimo do banco, não tem problema, isso é justo, é um recurso que você tem. Mas você sujar o seu nome e carregar por toda a vida esse nome sujo é pecado. É pecado diante de Deus. Você precisa lutar, orar e jejuar para que Deus honre você. Queridos, quando eu pastoreava Paracatu, um dia conversando com um irmão da igreja, eu falei, meu irmão, você tem tanta experiência nessa área aqui, por que você não abre uma empresa para você nessa área, meu irmão? Deus tem abençoado você. Aí ele disse, pastor, pois é, pastor, eu até tenho vontade, pastor, mas eu não posso abrir minha empresa. Mas por que você não pode, lá? Você é um cidadão igual eu. Eu disse, pastor, tem mais de 20 anos, pastor, que eu estou com meu nome sujo. Eu falei, o quê? É, pastor, sujei meu nome,
Hoje, pastor, eu não posso fazer nada. Eu não posso comprar uma casa financiada, eu não posso pegar dinheiro emprestado no banco, eu não posso abrir, não posso fazer nada, meu nome está sujo há 20 anos. Eu falei, meu irmão, peraí, 20 anos que seu nome está sujo? Tem. Eu falei, está errado, isso é pecado. Isso é pecado, meu irmão. Não concordo com você, meu irmão. A partir de hoje, nós vamos orar agora e você vai sair daqui com a sua mente que Deus me liberta desse jugo do escravo, do pecado, me liberta das garras de Satanás e me ajuda a limpar meu nome. Queridos, eu orei para aquele irmão, eu falei, meu irmão, agora é com você. E aquele irmão saiu dali, com o coração quebrantado, e começou a orar, Deus me liberta dessa escravidão. Queridos, hoje esse irmão é um grande empresário da igreja nossa em Paracatu. Deus o libertou daquela escravidão, mas ele precisou falar, Deus, eu não quero continuar com o meu nome sujo, porque o meu nome sujo não glorifica o Senhor. O meu nome sujo prejudica a igreja do Senhor. Meu irmão, se por algum motivo você sujou o seu nome, eu quero desafiar você hoje, a sair daqui, falando, Deus, eu vou em nome de Jesus limpar o meu nome. Meu irmão, você como crente, precisa ter o nome limpo na praça, no banco, entre as empresas, o comércio, em qualquer lugar. O seu nome como crente tem que ser limpo. Porque o nosso Deus é limpo. O nosso Deus é puro. O nosso Deus é cristalino. O nosso Deus é o Deus da pureza. O nosso Deus é o Deus da justiça. O nosso Deus é o Deus da prosperidade. O nosso Deus é o Deus da libertação. O nosso Deus é o Deus que liberta. O nosso Deus é o Deus que repreende a escravidão. E ter um nome sujo em um banco ou em empresa, em qualquer lugar, é escravidão. Se você tem seu nome sujo, faça uma campanha de oração para limpar seu nome, em nome de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, assim daqui hoje, dizendo, achei a chave. Eu vou limpar meu nome. Se tem alguém que tem interesse de que você, meu irmão e minha irmã, limpe o seu nome, é Deus. É humilhante você ter que abrir uma empresa sua, no nome da sua mulher, no nome do seu filho, no nome do seu irmão, no nome do seu vizinho, no nome do seu... É humilhante. Você está dizendo, Deus, o Senhor não tem poder de me ajudar a limpar meu nome. Isso não é verdade, porque Deus tem poder. O dia que você levantar e falar, eu vou limpar o meu nome, o seu nome começa a ser limpo. Amém? Amém. Sexto comportamento. Pessoas que professam o cristianismo e são mal pagadoras. Pessoas que gostam de comprar fiado. Olha que chega na loja para comprar fiado, que maravilha. Não, que maravilha, que bênção, melhor, sua loja é linda, maravilhosa. Ai, mas você é um grande empresário, é que eu preciso comprar aí com uns mesinhos de prazo. Bacana, beleza, legal, né? Aí compra, mas nunca mais volta na loja. Aí quando vem a pessoa, o dono da loja, dá um jeito de correr, de esconder. Por quê? Está maculado, é escravo. Meu irmão, comprar fiado é um recurso, mas pagar é um dever de quem tem caráter. É um dever de quem tem caráter. Tem pessoas que compram fiados, tem pessoas que usam, desse recurso, mas depois não paga a empresa que comprou fiado. Isso é pecado. Isso é ferir Deus. Isso é denegrir a imagem da igreja, prejudicar a igreja, prejudicar a obra de Deus, prejudicar o trabalho de Deus. Não podemos fazer esse tipo de coisa, meus irmãos. A igreja presbiteriana do Brasil não compatibiliza com isso. Se você é presbiteriano e deve pessoas e está correndo dela, você está em pecado
precisa corrigir a sua vida. Não compatibilizando com esse tipo de coisa, meus irmãos. Imagina se fosse você, o dono da empresa, o dono da loja. Você também estaria triste com esse tipo de comportamento. Nós, como presbiterianos, não compatibilizamos com este comportamento. Comprar fiado é um recurso que nós temos, mas pagar é a atitude de quem tem caráter e professa ter Deus no coração. Se você pratica esse tipo de coisa, meu irmão, não espere a bênção de Deus. Não ore. A não ser que você ore pedindo a Deus libertação, perdão. A não ser que você ore pedindo a Deus para te ajudar a pagar suas contas. Meu irmão, se você está aqui agora, se você deve a alguém, e tem tempo que você não procura essa pessoa, eu quero te desafiar, esta semana, em nome de Jesus, você procurar essa pessoa, essa loja, essa empresa e negociar suas dívidas. Vai lá, peça perdão, porque você errou, falhou e falou feio, e negocie as suas dívidas e comece a pagar as suas dívidas. Porque esse comportamento é de pagão, é de gentil, é de pessoas que não têm Jesus no coração. Quem tem Jesus no coração, compra e paga, e ainda fica feliz. Sétimo e último comportamento: pessoas que professam o cristianismo, mas não defendem a causa de Cristo, nem os irmãos da igreja. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Jesus nos levantou e nos colocou no reino. Nós estamos ali no reino. Jesus levantou líderes, pastores, presbíteros, diáconos, lideranças diversas. Esse pessoal precisa ser respeitado e honrado. Existem alguns invejosos que descem o pau, que criticam, que falam mal, que denigrem, que não apoiam. Queridos, esse tipo de comportamento não é de um cristão. Nós precisamos aprender a defender a causa de Cristo. Qualquer lugar, meu irmão, que você estiver, defenda a causa de Cristo. Não permita que ninguém humilhe, faça gracinha, piadinha, chacota com a igreja de Cristo. Se você não defende a igreja de Cristo, você não pode dizer que pertence à igreja de Cristo. Se você, meu irmão, não defende o povo da igreja de Cristo, você não pode dizer que também está na igreja de Cristo. Se alguém falar da sua família, o primeiro a quebrar o pau é você. É você. A sua família é a sua família. Pode ter pessoas com dificuldade, com problema, bacana. Mas não vem ninguém de fora falar, não. Você tem que defender, ué. Se você não defende sua família, quem vai defender? Queridos, nós somos uma família. Você, meu irmão, precisa aprender a defender essa família. Você precisa aprender a valorizar essa família. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um procedimento ético correto diante de todas as coisas, amados. Pregação bíblica, vida correta, postura honesta diante das autoridades constituídas, valorização, respeito à família e comportamento ético perante a sociedade. Nós não abrimos mão disso. Não podemos abrir mão do respeito aos nossos irmãos. Se você perceber algum irmão aqui dentro da nossa igreja que fala mal do pastor, que fala mal dos presbíteros, que fala mal do pessoal da música, que fala mal de qualquer liderança, corre deste. Sabe o que a Bíblia diz? Nem coma com este. Pessoas que falam mal de pastor, de presbítero, de líder da igreja, são pessoas que ainda não entenderam a igreja. E a Bíblia diz, Paulo diz lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11,
nem coma com esse, caia fora desse. Repreenda, exorte, corrija, mas se a pessoa persistir, considere essa pessoa como inimigo do Evangelho. Porque nós não podemos, amado, estar dentro da igreja que zela pela palavra, que é uma igreja ética, correta, que prega a verdade, permitir pessoas no nosso meio que falem mal dessa igreja, que falem mal da liderança dessa igreja. Nós, meus irmãos, não podemos praticar tais coisas. Precisamos aprender a amar e valorizar a nossa igreja. Precisamos aprender, meus irmãos, honrar e valorizar aqueles que Deus tem levantado para liderar. Se você deseja ser líder, que bênção, continue. Deus, eu quero ser líder nessa igreja, eu quero contribuir, quero pregar, quero cantar, quero ensinar, eu quero fazer alguma coisa aqui, mas não diminua ninguém, não fale mal de ninguém, não critique ninguém, e não critique a sua igreja, porque Deus não abençoa esse tipo de comportamento. Meus amados irmãos, todo esse tipo de comportamento não tem nada a ver com aqueles que professam o cristianismo. Quem professa Jesus tem de viver como Jesus viveu e ensinou. Quem realmente tem Jesus no coração não faz esse tipo de coisa. Esses 7 comportamentos que nós enumeramos não faz parte da vida de quem tem Jesus. Esses 7 comportamentos que nós falamos não faz parte do corpo da igreja presbiteriana do Brasil. Nós não ensinamos isso. Nós não compatibilizamos com isso e não somos cúmplices com esse tipo de comportamento. Jesus nos libertou. Nós somos nova criatura. Nós vivemos agora para Deus, para o Senhor. O comportamento de quem tem Jesus é diferente desses 7 comportamentos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se eu creio que Deus cuida de mim, se eu creio que Deus me prospera, se eu creio que Deus me protege, eu preciso viver de acordo com isso. Nós professamos aqui, crer. Então nós temos que viver de acordo com esta profissão de fé. Aquilo que eu creio aqui na minha cabeça. Amém? Ok, queridos, eu quero concluir a mensagem de hoje com algumas aplicações práticas para todos nós. Queridos, cristianismo de verdade é prático. Não existe cristianismo teórico. Conheço tudo da igreja presbiteriana, e daí? Conheço tudo da Bíblia, e daí? O que é que você vive da Bíblia? O que é que você vive da igreja presbiteriana? Jesus diz: por minha causa sereis perseguidos. Jesus falou. Então, quando alguém criticar, debochar, humilhar, dê glória a Deus. Pronto. Amados, se nos amoldamos ao mundo, não há perseguição. Se você mente, rouba, apronta, joga na loteria, que perseguição você vai ter? Você está igual ao mundo. Não tem perseguição não. Agora, se você for diferente, ninguém vai criticar. Se nos calamos ante as injustiças internas e externas, não há perseguição. Se você encolou em dolor, né? Sem cheiro, sem sabor, não tem perseguição não. Tem diferença? Você e eu fomos chamados a defender o Evangelho, sermos luz, admoestar, ensinar, corrigir e repreender com amor. E nós precisamos, meus irmãos, fazer isso. Que Deus nos ajude a vivermos um cristianismo prático, com uma vida limpa que agrade o coração de Deus. Se for necessário, não tem problema a gente ser humilhado, criticado, zombado, não tem problema não. Deus está conosco. Mas nós precisamos, queridos, ter um comportamento ético, correto, como igreja de Jesus. Jesus nos libertou do império das trevas. Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou aqui.
Eu tenho que viver aqui e comportar como filho da luz. É assim, meus amados irmãos, que a direção da Igreja Presbiteriana no Brasil ensina para todos os seus membros viver como filho da luz, viver no império da luz, viver com Jesus todos os dias. Amém? Quero convidar você para agora fechar seus olhos. Eu gostaria, meu irmão, que você se colocasse dentro desta mensagem. E aquilo que tocou você, você vai agora levantar a sua oração para pedir a Deus, para te ajudar, para te abençoar. Eu faço um desafio com você. Quero andar com você, orar com você. Se você quiser compartilhar comigo sua vida, suas lutas, suas dificuldades, pode vir aqui na igreja. Nós vamos orar juntos. Mas nós vamos enfrentar de frente qualquer dificuldade que nos prejudique como cristãos, como filhos da luz. Fale com Deus agora. Faça a sua oração e peça a Deus para te ajudar em nome de Jesus.